Olá pessoal, retornar para mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo eu resolvi trazer aqui os ataques da raid solo, né, na minha conta principal, né. Vou mostrar aqui alguns ataques para vocês, né, que estão dando certo, né. Então eu tô aqui com o Manta, certo? O time do Manta que eu tenho utilizado, Manta, Flash e Lanterna. Esse é um setup aqui totalmente free, tá? O Flash tá com as cartas de metal nível 8. O Lanterna tá com as cartas de metal nível 1, né? Só para aumentar mais o ataque, principalmente. E tô com as lâminas duplas aqui no Manta, tá? As minhas lâminas aqui estão nível 6. Então, considerem que esse setup free ainda não tá no máximo. O máximo, né, para esse setup aqui seria as lâminas duplas nível 10 no Manta e duas cartas de metal nível 10, né? No Lanterna e no Flash. Aí a gente aí poderia afirmar que a gente ia estar no máximo desse setup aqui, tá? Mas aí por que que eu resolvi fazer esse teste aqui? A gente tá enfrentando um boss Aquaman, então o Manta, né? Ele consegue fazer um dano muito insano quando a gente enfrenta boss Aquaman. Então eu queria testar para ver se dava pra gente solar, né, um boss com 2 bilhões aqui. Lembrando que eu tô no Heróico 7 aqui na raid do Batman Kiri. Então, olhem esse dano, tá derretendo a vida do boss. Só tô utilizando aqui artefato free. Ó, agora eu tiro boto o Lanterna, né, que é pro Manta não perder o escudo. Lembrando que, ó, usei o Super Move, né, vou fazer mais 50% de dano. E aí, vamos lá, agora a bagaceira vai começar. Então, lembrando, esse setup aqui, ele só funciona com boss que não tem muito ataque, tá? Porque se você estiver enfrentando um boss que tenha um ataque muito alto, o escudo do Lanterna ele vai acabar rapidinho. Então acaba que não compensa você utilizar o Lanterna se você estiver nas fases 4 ou fase 5 da raid solo, que normalmente os boss têm um ataque bem maior. Então é preferível você botar o Lanterna com o Manta e o Flash, ou na fase 1 ou na fase 2, que os boss tendem a ter menos ataque, certo? Se for o caso de você utilizar esse time aqui em um boss que tem muito ataque, na fase 3, fase 4, fase 5 principalmente, você pode tirar o Lanterna e colocar algum outro personagem, Mulher Maravilha clássica, botar algum outro suporte, tá? Poderosa para você usar especial 3 e ficar atordoando, então, enfim, o Brain, que você pode colocar algum outro suporte aqui, tá? Mas olha isso, derretendo a vida dos boss. Lembrando que o Aquaman aqui tá com 2 bilhões de vida, né? Quase. Então, olha isso. Eu tô utilizando as lâminas de nível 6, cara. Então é muito insano. É muito, muito insano. Então, assim, eu sou um grande defensor desse artefato. Ah, Henrique, mas você tá enfrentando o Aquaman. Eu sei. O Manta, eu não consigo fazer esse mesmo dano em outro boss sem ser Aquaman. Mas ainda assim é insano, cara. Eu tô utilizando o Manta e eu tô fazendo 2 bilhões de dano sem Ravena, sem Zatanna, sem Brainiac, sem artefato pago. Olha isso. Esse artefato é demais, cara. Ele tá nível 6. Então, assim, o setup geral, né? O máximo seria as lâminas nível 10 e duas cartas de metal nível 10. Aí a gente iria ver um Manta com um ataque absurdo em golpe básico. Então, assim, eu preciso testar quando eu tiver esses artefatos nível 10, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, Manta solando aí, né? Fazendo quase 2 bilhões de forma totalmente free to play, tá? Né? Para vocês. Quem tem dúvida se esse artefato é realmente bom ou não, se vale a pena utilizar o Manta como um damage dealer ou não. Então, repetindo, eu não consigo esse mesmo resultado enfrentando outros boss sem ser Aquaman. Porque o Manta ele faz um dano muito maior em Aquaman. Mas ainda assim, lembrando que os meus artefatos não estão no nível máximo. Então, é esperado, né, que esse time eu não consiga solar outro tipo de boss fazendo 2 bilhões, por enquanto. Mas talvez quando eu tiver todos os artefatos no máximo, aí eu consiga, tá? Então vamos lá. Vamos para o outro time aqui. Então vou colocar as cartas de metal na Harley, porque aqui eu vou utilizar beta para auxiliar os debuffs do fantoche, tá? Então eu vou colocar o fantoche na Zatanna, certo? Pra gente pegar poder infinito, reduzir logo o percentual de vida com a Zatanna e aumentar logo o dano os 300%, tá? Então coloquei fantoches na Zatanna, as cartas na Harley e vou colocar beta na Era. Tá? Então, por que que eu vou colocar beta na Era? Porque beta aplica 2 debuffs no oponente, tá? Vai causar Daco e vai também reduzir a geração de poder dele. Então, a Zatanna consegue ficar com poder infinito com fantoche muito rápido. Então, essa é uma estratégia aqui que eu já estou utilizando um artefato pago, tá? Se você não tiver beta, Henrique, posso fazer como? Você pode colocar fantoche na Zatanna, pode colocar as cartas na Harley, tá? Se você quiser, e pode colocar Assassina de Deuses
as cartas na Harley e Assassina de Deuses na Era, porque aí você também aplica um debuff, tá? Que desabilita o ataque, então acaba ajudando também, tá? Né? Se você quiser optar por usar o setup free, ó. Então beta aplica logo 2 debuffs, ó, e aí eu consigo ir aplicando mais debuffs com a Zatanna, ó. Só mais um e eu já fico com poder infinito, ó. Aqui é bem rápido, ó. Só mais um aqui, quando a Zatanna ativar, acho que agora vai, vamos ver. Ainda não. Agora foi, ó. Então, rapidinho aí, então agora é só reduzir o poder dela, né, para atingir aqui os 300%, e aí a gente já faz a brincadeira com a Harley, tá? Então, esse é um time que tem funcionado, particularmente nessa luta aqui, não funcionou tão bem não, mas normalmente funciona muito rápido. Normalmente ativa aí em menos de 40 segundos, eu já tenho ativado o máximo, né, com a Zatanna e o Super Move da Harley. Nessa luta aqui foi mais prolongado, ó. Mas a estratégia aqui é essa, tá? Então, se você não tiver beta, você pode colocar aqui facilmente a Assassina de Deuses, que já ajuda a vocês a garantirem mais um debuff no boss. Então, usei aqui o Super Move da Harley. Gastei mais tempo do que normalmente eu levo, viu? Agora que eu fui perceber, ó, 1 minuto e 35. Foi mais lento do que o que deveria. Vou usar o especial 3 para atordoar. E agora sim a gente vai brincar com a Harley, ó. Então, perceba que já não tinha mais tanto tempo assim, né? Normalmente esse setup aqui ele funciona muito bem. Nessa luta em particular eu achei que ele foi realmente mais lento, tá? Mas a estratégia aqui é o seguinte, atingiu, né, o máximo de dano aqui com a Zatanna, reduziu toda a vida do boss, aí você vai ficar entrando com a Harley e vai bater. A Harley tem 3 artefatos para ela que eu gosto muito, que eu já utilizei os 3 e consegui solar boss. As cartas funcionam muito bem na Harley. A coroa também funciona muito bem nela. E um outro artefato que funciona muito bem nela, que eu também testei e deu muito certo, é as lâminas duplas, tá? O novo artefato também é insano na Harley, porque ele aumenta o dano de golpe básico, né? E ele garante ataques perfurantes. Então, a Harley fica uma monstra usando as lâminas, cara. Então, é um artefato que funciona perfeitamente nela, tá? As minhas estão nível 6 e ainda assim eu consegui solar um boss utilizando ela. Eu fico imaginando as lâminas duplas nível 10, né? Vai dar 300% de aumento de golpe básico e garantindo o dano perfurante, né? Praticamente, porque nível 10 vai ser acho que 80% de chance de perfurar. E eu já tenho talentos de perfuração na Harley, então basicamente vai ser só dano perfurante, vai ser insano, tá? Então é realmente um artefato incrível. Então aqui, ó, mas as cartas ainda é o artefato que mais eu gosto na Harley, tá? É um artefato realmente muito bom, ela faz um dano absurdo. Então, cara, foi desses artefatos, as cartas elas vieram primeiro, né? Então, pra mim é um artefato que eu tenho muito carinho de utilizar com a Harley, principalmente para enfrentar boss com imunidade a crítico. Você entra com a Harley, bota a área ali e detona, meu amigo. Então, pra mim ainda é o melhor artefato pra Harley Quinn, ainda é aqui as cartas de metal, tá? Vamos lá, a gente ainda tem aqui mais 2 boss. O Raio Negro é um boss muito, muito chato, tá? Esse aqui. Primeiro que os combos deles é muito chato, né? Ele tem aqueles combos mais prolongados, aqueles tapas, né, que ele dá. O especial 2 dele é muito chato também, faz um dano alto e prende você, né, naquela área ali embaixo do raio. E ele ainda tem o modificador proteção, que prolonga o tempo de entrada aqui. Então você não consegue controlar muito bem o tag-in, né, aqui na luta. Então, ele demora mais para você conseguir entrar com outro personagem. Então, isso deixa, por exemplo, times como o Senhor Frio e Brainiac, como o próprio time Anarquia, acaba ficando mais complicado para você usar, porque você é um time que você fica entrando e saindo com um e com o outro, né? Então, a estratégia que eu usei aqui foi Aquaman com Beta, tá? E vou colocar Ravenna com Sword of Sin, né, para drenar o poder dele, para ele não usar especial 2. Então, é a melhor estratégia aqui, né, para derrubar esse boss. Ele é realmente muito chato, tá? Se você não tem esses artefatos, a melhor estratégia para você utilizar aqui, mesmo ele tendo o modificador proteção, é a Batwoman, tá? A afogada. Você pode colocar a Assassina de Deuses na afogada e você fica eternamente fazendo a infinita com ela. Funciona muito bem, tá? Apesar dele ter resistência aqui a Daco, mas você ainda consegue fazer um dano insano nele, tá? Porque a Batwoman, ela faz um Daco de perigo, né? Então,
É um pouquinho diferente, tá? Mas funciona bem aqui com ele, tá? Não é que ele vai resistir tanto assim, não. Você ainda consegue fazer um dano considerável. Então, a melhor estratégia aqui, free to play, seria utilizar a afogada. Uma outra estratégia que funciona, mas aí você tem que ter cuidado. Por exemplo, talvez uma Ravena 3 estrelas não funcione muito bem, porque o Darkness fica menos tempo, né, aplicado. Mas se você tiver uma Ravena talvez 4, 5 estrelas para mais, funcione bem aqui, que é utilizar a Ravena e a Harley. Então, ele não tem imunidade a atordoamento, então você consegue utilizar a Ravena, vai aplicando os debuffs e drenando o poder dele, e entra com a Harley, atordoa e bate. Então você consegue solar, mas tem que ter um cuidado, porque como ele tem protação, se você vacilar, você não consegue reaplicar os debuffs a tempo com a Ravena para manter. Então, esses são. Acho que são as duas melhores opções aqui de time, né? Você pode usar o Senhor Frio também, com beta, tá? Para quem tiver, porque ele não tem imunidade, né? A congelamento e os combos são muito chatos, cara. Esse boss é muito suportável. Eu não gosto de nenhum raio negro. Obviamente, nenhum supera o raio negro da raid do frio, que aquele boss é um inferno, é um dos piores boss de todas as raids, né? Mas é um boss realmente muito inconveniente. Os combos são chatos, os especiais também são chatos. O especial 2 demora. Então é um boss muito chato. Então aqui foi a melhor estratégia, mas lembrando que se você não tem, usa a afogada aqui. Nas minhas contas secundárias eu derrubo ele com a afogada, porque eu também não tenho beta lá, então é o melhor time, né? Eu nem arrisco usar Ravena e Harley aqui pra não correr o risco de ter dificuldade em ficar aplicando G-Buffs, né? E perder a jogada. Então eu prefiro ir com a afogada aqui, que já é certeza. Ó, ele defendeu, ó. Olha isso. Ele defendeu e emendou com o especial e tirou todo o tempo dos debuffs ali. É muito chato esse boss, cara. Um vacilo que você der, você perde. E como demora pra você conseguir entrar de novo com outro personagem, então já era. Você perde muito tempo, ó. Eu tive que reaplicar os 5 debuffs de novo, ó. A sorte que eu tô com beta, porque se eu tivesse aqui com um artefato free, eu não conseguiria solar. É muito chato esse boss, cara. Olha isso. Mas com a afogada dá bom, tá? Vocês podem fazer a infinita, que eu acho que é até mais fácil, tá? Vai fazendo a infinita ali, bota ele lá no cantinho e ele fica sem ter o que fazer. Então é a melhor estratégia aqui, certo? E vamos lá, agora é esperar o dano fazer efeito, vamos lá. Tá quase lá. Eu já tava sem paciência aqui, na moral, eu odeio esse boss. Aí eu entrei com o Fate, eu ia esperar ele matar o Fate, ó. Tá? Normalmente, com beta, para evitar atividade em comum, né, aquele erro, normalmente você sacrifica alguém. E aí é o que eu tava fazendo aqui. Se você tiver tempo, óbvio, né? Se você não tiver tempo, aí você troca e derruba mesmo o boss. É só para evitar, né, aquele erro, aquela atividade em comum, que é um saco e às vezes você perde a luta. Mas aqui deu tempo, ó. Usei o Super Move só para fazer qualquer dano e aí a gente garantiu a derrota. Fazendo isso, quando você perde um personagem, normalmente o jogo não dá aquele erro de atividade em comum. Porque ele identifica que você jogou, né? Tanto que você perdeu alguém, então que você fez a partida inteira. É só pra garantir mesmo, mas ultimamente às vezes acontece, né? De eu não ter tempo de sacrificar o personagem e aí eu só entro, derrubo e acabou. E tem dado certo. Aparentemente ele gera uma leve corrigida. Antigamente acontecia muito com beta esse erro. Era muito conveniente. Você fazia e perdia a jogada, e perdia a Ravena, né? Vamos lá. Pro Adel Negro, é o time que eu tô utilizando agora, tá? Eu ainda não utilizo o Burn aqui com o Grodd, tá? O meu Grodd ele já tá no máximo também, já tá upadaço. Tem letal, tem ataque rápido, tá com chance crítico, tá com dano crítico, tem muito ataque. Eu poderia usar o Brain aqui com o Grodd e com o Robin, né? Pra tentar solar um boss. E o Senhor Frio eu poderia colocar com a Supergirl ou com a Zatanna, né? Mas aí eu precisaria mudar a maioria dos meus times, né? Porque aí eu poderia colocar talvez a Supergirl com a Harley, a Zatanna com o Frio, e aí o Brainiac sobraria pro Grodd. Mas aí eu teria que fazer várias modificações nos meus times. E por enquanto eu não tô ainda querendo arriscar. Então eu ainda tô utilizando o Brainiac com o Frio. E é o setup que eu sempre utilizo, tá? Eu boto as cartas de metal no Brainiac, sempre. Eu boto beta no Senhor Frio sempre. E na Mulher Maravilha eu coloco o artefato da Raid em específico. Então, vamos supor,
Nessa raid aqui, como é a raid que as cartas já tem os buffs, aí eu coloco outro artefato da raid na Mulher Maravilha. Então eu coloquei as cartas nível 8 no Brainiac, e aí eu coloquei outras cartas de nível 1 na Mulher Maravilha. Mas vamos supor que eu tivesse aqui na raid da Ravenna. Aí eu colocaria Chakra nível 8 na Mulher Maravilha. E os outros dois artefatos eles seguem igual, tá? Esse é o setup padrão que eu tenho utilizado e eu tenho conseguido solar os boys com frio e beta, tá? Então tem sido um resultado muito bom. O frio, né? Os gringos eles conseguem solar um boss com 2 bilhões utilizando o frio, com a Mulher Maravilha clássica e com a Vixen, por exemplo, tá? Mas aí você depende de ter 2 artefatos de raid upado, né? Como eu só tenho um, eu acho que eu não consigo solar. É por isso que eu não utilizo, que eu dependo de algum outro suporte, né? Além dos 2 artefatos da raid. Mas você pode conseguir esse resultado, tá? Se você tiver 2 artefatos, talvez nível 8, 9 ou 10. Aí você pode conseguir, mas por enquanto eu ainda não tô arriscando, né? Quando, talvez daqui uns 6 meses, né? Quando eu tiver mais artefatos upado, né? Quando eu já tiver um artefato de nível 10 e um outro talvez nível 5, 6 por aí eu consigo solar com o frio sem o Brainiac e sem a Zatanna, né? Mas por enquanto eu ainda dependo desse suporte, mas tem dado certo, tá? Então a estratégia aqui é usar o Super Move. Pode ver que eu não fico esperando, né? Os gringos, eles normalmente eles ficam com o Brainiac usando os 10 especiais 1 ali, até botar no máximo o dano letal, e só depois eles entram com frio. Eu não gosto de fazer assim, porque eu acho que demora muito, tá? E aí às vezes os caras ficam com 1 minuto e meio só, então eu não gosto. À medida que eu vou enchendo as barras, eu já começo a usar especial com o Brainiac e fico trocando com o Frio e Brainiac para pegar mais barras e já facilitar a minha vida. Então pode ver que eu jogo diferente com esse time e dá certo para mim, tá? Então eu nunca gostei de entrar com o Brainiac e ficar um tempão com ele, porque eu acho que perde muito tempo você esperando ali ele encher barra e ficar solta especial 1 e solta de novo 10 vezes. Eu acho que perde muito tempo. E às vezes quando você entra com frio, só tem 1 minuto e 20, 1 minuto e meio, e às vezes você não consegue solar por conta disso. Então eu tento otimizar o tempo, é ficar entrando e saindo. Entro com o Brainiac, solto especial, volto com o frio. Aí eu já ganho uma barra nessa entrada e saída. Então eu consigo fazer isso mais rápido, tá? Eu julgo essa estratégia como melhor, né? Da forma como eu faço, utilizando esse setup aqui. E aí eu vou completando aqui o dano letal com Brainiac à medida que eu vou entrando e saindo, tá? Então, vai dar certo. Ó, ainda tinha 40 segundos, tá vendo? Então, assim, para mim sobra tempo. Não fica aquela luta tão apertada, sabe? Então, dá muito bom. Então, mais um boss aqui solado e vamos para a última luta. Acho que ainda tinha outra luta aqui. Vamos ver. Contra o boss Shazam. Então, aqui foram cinco lutas, né? Que eu tive um resultado muito bom. Eu não tenho ainda 6 times, né? Pra solar. E aí, normalmente, eu solo ou 4 ou 5 times. E aí, o último time eu uso os redutores, né? Porque eu ainda não tenho 6 equipes para solar 2 bilhões. Então, normalmente, eu consigo solar ou 4 ou 5 boys. E o último boss, a última luta, eu utilizo redutores. Aí eu uso normalmente o Exterminador, o Batman que ri e o Adão Negro, por exemplo. Certo? Pelo menos por enquanto, né? Até eu pegar o novo Shazam, que eu tô pensando em utilizar o novo Shazam com a Ravenna. Ou talvez o novo Shazam com a Zatanna também, né? Que eu vi que dá pra solar boss utilizando esse setup. Ele com beta, claro, né? Sem beta, aquele personagem é uma grande porcaria. Então eu tô esperando ansiosamente ele vir no Desafio Versus, né? Já tô com os equipamentos dele, né? Já coloquei no nível 75, já botei tudo épico lá, os 5 itens finais, então já tá todo padaço. Só tô esperando aquele maldito vir no Desafio Versus para eu desbloquear, né? Tudo indica que ele vem, né? Enfim, vamos lá. Então aqui, ó, utilizando o último time, o time da Afogada, eu tava tentando otimizar os ataques, né? Então
eu nem derrubei o Shazam. Eu vou utilizar a Afogada para um boss que eu acho mais chato e que me dá mais trabalho, né? Então vamos lá. Coloquei aqui as cartas de metal nível 8 no John, né? Coloquei Fantoche na Batwoman e coloquei Sword of Sin no Robin para drenar e aplicar queimadura, tá? Então eu deixei aqui, né, para um boss que eu acho mais chatinho, né? Essa boss aqui, ela tem maior geração de poder, ela drena, então eu acho ela mais chata do que o Shazam, por exemplo, né? Então eu deixei afogada aqui para ela, tá? O Shazam eu consigo derrubar mais facilmente utilizando outros personagens, certo? Então, ó, vamos lá. A afogada, você tem... Cara, tem 3 artefatos que eu considero que fica muito bom nela, tá? Todos os artefatos free, tá? Que eu vou estar mencionando aqui. O primeiro é a coroa. A afogada ela faz um dano insano com a coroa, tá? Mas eu confesso que eu não gosto muito de jogar ela com a coroa. Então, eu gosto muito de utilizar ela com fantoche ou com assassina, tá? Então, são os 3 artefatos que funcionam muito bem. Fantoche, olha, então assim, fantoche é incrível, né? Você fica spamando especial e aplica vários debuffs e aumenta também o dano, né? Que o boss recebe, ó. O dano em comum. Então, assim, fantoche é muito bom, cara, com ela. É um artefato muito cômodo, né? Aplica cegueira, tá? Então, enfim, eu gosto pra caramba de utilizar a afogada com fantoche. Eu acho que é um artefato muito fácil, assim, de você fazer a luta, entendeu? Agora, a coroa, ela faz um dano superior. Eu estaria mentindo pra vocês se eu falasse que não. Então, quem precisa de um dano maior, a coroa, de fato, ela é o artefato que mais aumenta o dano da afogada, tá? E a Assassina de Deuses também é um artefato bem cômodo, tá? Porque você tira ali o bloqueio, você fica fazendo aquela infinita, então é muito bom, cara. Assim, um artefato... São os 3 artefatos que eu acho que melhor funciona para Batwoman, tá? Nesse caso aqui, essa seria a minha indicação. Aí eu tô usando o fantoche aqui só por opção mesmo, mas às vezes eu utilizo a coroa, tá? E às vezes eu utilizo a Assassina de Deuses. São os 3 artefatos que eu uso nela. Se vocês me perguntarem, eu uso algum outro artefato? Não, eu sempre oscilo entre um desses 3 artefatos, tá? E aí, normalmente no John, eu coloco o artefato da Raid, né? Pra pegar os bônus. E no o Robin, ele funciona também com 2 artefatos muito bons, né? Ele funciona tanto com fantoche, então, por exemplo, se eu tivesse 2 fantoches nível alto, eu provavelmente usaria no Robin e na Batwoman. E você faz uma bagaceira, meu amigo. O boss fica com cegueira o tempo todo, aumenta o dano em comum. É uma apelação absurda. Mas como eu só tenho um fantoche upado, aí eu prefiro colocar nela. Mas você pode botar a coroa nela e o fantoche no Robin. Funciona muito, muito bem. Então, você fica com poder infinito o tempo todo. Você aplica cegueira o tempo todo. Então, assim, é uma apelação absurda, tá? Acho que são os artefatos melhores para eles, né? Às vezes eu uso o Sword of Sin no Robin só para drenar mesmo, tá? E aplicar em chamas, mas é uma opção minha, tá? Então, foi mais um vídeo aqui, né, de lutas em raid solo. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!